Bom, e para analisar a reta final da campanha nos Estados Unidos, nós temos um convidado. Nosso entrevistado é o professor de Relações Internacionais, Alexandre Uehara. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza por estar aqui. Boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, professor, os dois candidatos estão praticamente empatados tecnicamente nas pesquisas. Alguns outros levantamentos indicam uma leve vantagem do candidato Donald Trump. Nessa reta final, professor, de campanha, eles obviamente fazem os comícios, a candidata apela para figuras mais populares, até mesmo nesse sábado com a cantora Beyoncé, por exemplo. Já o candidato Donald Trump apela para a própria forma como ele costuma falar sobre os imigrantes e também as questões mais ideológicas. O que vai ser mais preponderante, professor, nessa reta final até a eleição no começo de novembro? Como você falou, de fato, nesse momento é uma reta final, qualquer voto ali, todos os votos são muito importantes. Eu vejo que neste momento, o que a gente percebe é que existe ali uma preocupação muito grande com não só a luta pelo voto, mas também para que o eleitor vá votar, né? Porque isso é um ponto importante, né? O estímulo a esses votos são importantes, né? Quem consegue levar mais eleitores para as eleições é um ponto importante, porque o que eu vejo é que nesse empate, né, quem conseguir estimular mais seus eleitores a participar das eleições pode ter uma vantagem significativa. E, professor, no caso de Kamala Harris, ela vem, obviamente, apelando para as mulheres, falando sobre as pautas das mulheres, sobre aborto, por exemplo, obviamente também numa questão em que ela se contrapõe ao pensamento de Donald Trump. Ela convencer as mulheres e falar mais com as eleitoras é, obviamente, professor, uma estratégia de campanha, mas é saber também se isso pode dar resultado, se isso nas urnas pode se traduzir em votos para ela, não é? De certa forma, o que eu vejo que agora, nessa reta final, a busca é por garantir que os seus votos, de fato, cheguem até as urnas, né? E o que nós temos é que, no caso da Kamala Harris, o voto feminino universitário, é um voto muito importante. Então, assim como o discurso do Trump, como nós vimos na matéria, é um discurso que talvez para os democratas seja um discurso muito ruim e, de fato, não vá, ninguém dos democratas vai mudar o voto para votar nele, também dos republicanos, a gente percebe que existe uma fidelidade muito grande. Então, neste momento, o que eu vejo de ambos os lados é uma busca de fortalecimento para garantir os seus votos, estimular os seus eleitores para que cheguem às urnas os seus votos, do que o contrário, né? O grau de convencimento nessa reta final parece que está bem mais difícil, dado que já está bem no final e muito empatado, né, o interesse de voto de lado a lado. E, professor, acho que é importante explicar, né? A gente fala sobre a campanha americana, mas não dá para olhar a campanha americana com os olhos da eleição aqui no Brasil, de como que o sistema eleitoral aqui no Brasil funciona. Nos Estados Unidos a situação é diferente, o quadro é diferente e a gente sempre vê informações sobre os estados pêndulo, né? Que muitas vezes quem vence nesses estados leva também os delegados eleitorais. Por que esses estados são primordiais, preponderantes para um resultado geral da eleição americana, professor? Exato. Como eu vinha falando, nos Estados Unidos, realmente é um bipartidarismo, os republicanos geralmente votam em republicanos, os democratas votam em democratas, né? Então, agora existe uma luta pelos indecisos, que ainda existem algo em torno de 10% nos Estados Unidos que eles estão lutando por esses votos, e esses estados pêndulos são fundamentais, né? Então, Flórida, Michigan, Wisconsin, Arizona e Carolina do Norte, que são esses chamados estados pêndulos, eles podem, em uma determinada eleição, ir para o lado democrata e em outro momento ir para o lado republicano. E como lá nos Estados Unidos o voto não é direto para presidente, né, depende dos delegados, não basta você ter a maioria de intenção de voto na população. É importante que você tenha um número de delegados suficiente. Então, de repente, você até pode ter menos votos populares, né, ou seja, a população votando menos, tem menos votos no final, mas em estados importantes ele consiga ter a maioria dos votos, ali consiga ganhar os delegados. Ganhando os delegados desses estados, ele consegue a eleição. Então, não é por acaso que tanto o Trump quanto a Harris estão dedicando bastante tempo agora para esses estados pêndulos. E por que, professor, dentro desse sistema, os candidatos tentam convencer
o eleitor a ir às urnas. É claro que há o interesse de se movimentar, a campanha eleitoral, mas o que isso redunda na escolha dos delegados? Ou seja, quanto mais gente for às urnas, mais delegados cada partido pode ter, é mais ou menos isso? Exatamente. Como nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, diferentemente do Brasil, né, que todos precisam ir no dia da eleição votar, nos Estados Unidos não é obrigatório, então as pessoas podem ou não votar. E é importante nesses estados pêndulos, né, a população indo votar, é essa votação da população que vai indicar se naquele estado os delegados vão ser republicanos ou democratas. Então, o eleitor ele vai às urnas, vai votar, e naquele estado em que o candidato tiver maior voto, ele recebe todos os votos, com alguma exceção de alguns estados, mas o normal é isso. Né? O estado que tem maior voto para um candidato, ele vai receber todos os delegados daquele estado, e é esses delegados que vão votar no final para presidente. Perfeito, conversamos com o professor de Relações Internacionais, Alexandre Uehara, mais uma vez nos atendeu aqui na Jovem Pan. Professor, bom fim de semana, aliás, bom voto nesse domingo, até a próxima, um abraço. Verdade, bom voto a todos aí. Muito obrigado.